Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Aquiles, sou cineasta aqui do Amapá, sou diretor, roteirista e montador. E estou apresentando um pouco desse curso, um pouco desse conteúdo, né, para contribuir um pouco com o audiovisual tanto do Amapá, que é o meu estado, né, quanto da Amazônia, para a gente se autorreferenciar nas nossas produções, né, consumir também mais materiais da região e também entender como a gente consegue fazer uma construção dessa linguagem, dessas linguagens amazônicas, né? Esse curso eu promovi ano passado através da LPG, né, que é a Lei Paulo Gustavo, através da FUNCUT, que é a Fundação de Cultura da Prefeitura de Macapá, e através dele consegui realizar uma oficina, um curso, né? E agora em 2025 estou realizando algumas outras versões desse curso, né? E aqui estou expondo um pouco desse material que foi criado justamente para esse edital e também como uma forma de disseminar esse conteúdo, né? Então, falar um pouco principalmente sobre minha trajetória, né? Comecei é, em 2004, né? Comecei a criar conteúdos independentes aqui no Amapá e principalmente impulsionado pelo festival, né, que tem até hoje aqui, que é o Festival em Mais Movimento. Daí pra frente eu comecei a ingressar, né, de maneira mais independente mesmo na área do audiovisual e hoje já estou conseguindo, né, produzir alguns produtos com orçamento um pouco maior, né, do que a gente faz com material independente, né, e também conseguindo participar de festivais, né, festivais principalmente aqui do Brasil, né. Então, queria falar um pouco sobre esse conteúdo, né, que eu desenvolvi, né, para esse curso, justamente através desse, desse triângulo, né, que eu trago para a gente conseguir alcançar um pouco do que a gente quer falar sobre o que seria essa linguagem amazônica, esse cinema amazônico, na verdade não o que seria, mas como a gente pode utilizar de algumas ferramentas para alcançar esse lugar mais próximo do que a gente vive aqui, né? Acho que mais da vivência amazônica, né? Porque o que eu pontuo muito nesse curso é que a gente consome muito material do Sudeste, dos Estados Unidos também, né? Isso, de certa forma, vai moldando o nosso olhar ao longo da nossa vida e esse curso tende a buscar novos olhares, né? Como a gente pode se referenciar através da nossa própria vida, através de um contato mais ancestral, na verdade, da nossa família ou dos amigos ou da nossa própria comunidade, como a nossa cultura pode vir, né, a fazer parte do nosso cinema também, né? Então eu desenvolvi esse triângulo, né, que pontua um pouco esse tripé, né, que pontua um pouco do que a gente vai estudar, né, nesse curso, mas também sobre alguns pontos do cinema, do estudo do cinema, né, que também invoca a ancestralidade, né? Eu trago a ancestralidade como um dos elementos, né, que vão contribuir com o nosso cinema. Nesse tripé a gente começaria com a linguagem, depois a gente traria essa linguagem para montagem, né, para montagem cinematográfica desses produtos e por fim a gente trazer essa carga ancestral, né, tanto da nossa comunidade quanto da nossa família, né, qualquer referência ancestral que a gente possa trazer para o cinema. Então eu insiro o conceito de ancestralidade nos conceitos da cinematografia, do cinema, para que a gente possa trazer, né, esse conteúdo para os nossos filmes, né? E começando porque o que é linguagem, né? A linguagem, bem resumidamente, é a forma pela qual o cinema se comunica, né? Aí aqui eu trago dois frames, né, de dois filmes que foram produzidos aqui na região amazônica, né? Eu trago primeiro o Vatapá Maniçoba, de Fernando Sektovic, do Pará,
e A Febre, de Maya Dahrin, que foi produzida em Manaus, né? Aqui a gente vê duas cenas é, de uma família reunindo para se alimentar, né? Uma no café da manhã, né? E outra na janta. O Vatapá Maniçoba é um filme mais alegre, né? Ele tem um conteúdo mais familiar, mais divertido, né? Ele é a temática do filme, né? É o que o filme busca, é a linguagem do filme. Então você pode perceber que os tons, né, são mais alegres, as cores são mais alegres, né? A gente vê um beijo afetuoso nesse café da manhã, né? A gente vê a luz do dia, né? Então a gente vê um cenário que traz essa carga emocional de um ambiente leve, de um ambiente alegre, né? Por outro lado, A Febre, que traz uma temática mais de suspense, podemos dizer assim, ele traz outro tipo de cor, né? Uns tons mais voltados para o azul, para o marrom, né? Então a gente vê mais sombras também, né? E a opção do roteirista, do diretor, né? De filmar à noite. Então a gente vê dois ambientes completamente diferentes, né? Apesar de ser uma mesa, né, de uma família se alimentando, a gente vê ambientes diferentes porque o filme precisa contar histórias diferentes, né? Ele precisa trazer tons diferentes. Então isso é um pouco do que a linguagem do cinema é, traz, né? Um pouco do que a linguagem dita, né? Então é tudo que você vai utilizar para se comunicar, né? Se meu filme é um filme alegre, eu vou trazer vários elementos que vão trazer isso, né? A gente pode ver aqui esse beijo, né, afetuoso e tal, na testa, é um conceito de linguagem, né? Mas por outro lado, na febre, a gente vê um, uma pessoa, né, cabisbaixa, né? Então são duas imagens diferentes, né? Porque trazem linguagens diferentes, né? Então no Vatapá Maniçoba a gente vê aqui uma uma mesa, né, bem posta, né, com um café da manhã, com pão, com banana, né? A gente vê a filha olhando para o pai de uma maneira mais carinhosa, a gente vê esse pai dando um beijo na testa da avó, né, de uma maneira carinhosa, da mãe, né, de maneira carinhosa. Então, isso tudo é uma composição artística, né, que traz esse teor, né? Agora, por outro lado, a febre, a gente vê quatro pessoas, né, duas de costas para a câmera e de uma forma bem sombreada, né? Os outros dois homens também estão de frente para a câmera. Aí a gente vê já com uma roupa mais escura, né? Mais pro azul. Outro mais com um tom amarelado, mais indo pro marrom, né? Aí esse tá de azul tá olhando para baixo, cabisbaixo, né? E o outro também tá, todos estão com um semblante mais sério, né? Então a gente pode perceber que aqui a gente já tem um outro tipo de clima, né, nesse filme. Então isso é a linguagem. Aí aqui tem um outro exemplo que eu gosto de trazer, que é de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, que também pode ser entendido como uma linguagem, né? A gente traz esse frame que traz uma exposição, né, carregada. O que seria isso? A gente vê esses tons de branco, né, desse frame, estão bem quase apagados, né? Então, de certa forma, isso é proposital, né, para a linguagem que o Glauber Rocha tentou trazer para esse filme, né, que é de um ambiente árido, né, um ambiente onde o sol é muito forte, onde o sol cega, né? Então, a gente vai trazer essa composição, né, para falar um pouco dessa linguagem que é uma linguagem muito restrita do sertão, né, de ambientes onde são desérticos, né? Então isso é uma forma de linguagem também, né? Mas tudo no filme é linguagem, né? Tudo que você vai trazer para o filme é linguagem, sendo a música, é, o som direto, né? Os efeitos sonoros, todas as decisões que você vai trazer para o filme é linguagem, né? A questão também da atuação, né, dos atores, se vai ser mais dramático, se vai ser mais caricato, tudo isso vai conversar. Aí volta para aquele subtítulo, né, a forma pelo qual o filme se comunica, né? Então é bem provável que você vai bater um olho num filme e vai ouvir um filme
você já vai saber sobre o que aquele filme fala, né? Aí aqui tem algumas definições, né, mais específicas, né, que é a forma de comunicar, expressar o significado do cinema por meio de elementos técnicos e artísticos. Elementos principais: o uso da câmera, da montagem, do som, da direção de arte, entre outros elementos. A função da linguagem é moldar o olhar e a interpretação do público. É a evolução. É influenciada por aspectos culturais, sociais e regionais ao longo do tempo. Então, a linguagem ela evolui também, né? De acordo com nossa evolução cultural e social. E as linguagens amazônicas, que eu trago também como esse elemento, né, são representação da autenticidade, da identidade do ambiente e histórias locais, criando um estilo único e relevante para a região, né? Então, eu acrescento as linguagens que a gente pode construir aqui na Amazônia como uma das características, né, uma das definições do próprio cinema, da própria construção da linguagem. E aqui a gente vê um outro frame, que é do filme Matinta, também do Fernando Sektovic, do Pará. Aí a gente vê aqui com a Dira Paz, né? A Dira Paz, ela tá no... ela é a Matinta no filme, né? Já dando spoiler. Ela está num ambiente mais dentro da mata, né? Ao fundo a gente vê algumas a mata bem escurecida, né? Bem sombreada. Ela está com um olhar assim bem penetrante, né? Olhando para algo, e ela está com um vestido vermelho, né? Então todos esses elementos eles remetem, né, que a gente vai ter um filme de suspense, algo misterioso, algo nesse sentido, né? Então, e também remetem ao conceito da Amazônia, né? Que a gente tem as florestas, e nessas florestas tem esse sombreamento, né? Então é uma forma da gente produzir uma linguagem, né? Trazer e também pegar como influência, né? Como referência, na verdade, esse filme do Fernando, né? Como a gente pode contar histórias amazônicas, né? Trazendo elementos da Amazônia também, né? E aqui eu trago outra referência, né? Que é a aparelhagem crocodilo, né? Também isso é uma forma, da gente buscar referências, como eu disse, no nosso cotidiano, na nossa cultura. Então, a aparelhagem ela tem esses tons neons, como a gente pode ver aqui, né? Nessa aparelhagem a gente tem um crocodilo todo futurista, né? Ele tá meio que no meio da galera lá, bem quadradão assim, mas todo feito em neon. As luzes em neon assim brilhando por todos os lados, principalmente verde neon, roxo neon. Então, se eu estou produzindo um filme que tem um pouco dessa temática, eu vou atrás de uma referência visual, que pode ser uma aparelhagem de crocodilo, pode parecer a trepidante aqui do Amapá, né? Pode ser qualquer outra referência, né? Aí agora eu trago aqui para vocês o conceito de montagem, que nada mais é que é o nascimento do cinema. Por quê? Antes o cinema, ele era um espetáculo, né, onde basicamente eram fotos em movimento, né? Então as pessoas iam para nas sessões de cinema, né? Ainda era bem experimental, mas elas iam para ver um homem regando um jardim, né? Um trem passando, né? Então não existia uma história ainda, né? Era mais uma representação do cotidiano das pessoas, né? E pela curiosidade, né? De ver imagens em movimento mesmo, né? Então, a partir quando surge a montagem, a partir de que surge o corte, né, que a humanidade começa a pegar esses frames que na verdade eram películas, né? Aqui na foto a gente vê uma mulher, e boa parte das montadoras na, no período de ouro do cinema eram mulheres, né? Então a gente vê uma montadora aqui numa sala de filmes, né? Com várias latas de filme. Então antigamente era feito de uma forma manual, né? Essa montagem, e ela tá aqui olhando esses frames. Então essas películas, né? Que na verdade eram rolos, né? Rolos de filme, rolos que até é difícil explicar hoje em dia, né? Para a geração que não conheceu o cinema feito em rolo, né? Então eram rolos gigantescos de filme que eram filmados a partir disso, né, desses rolos, e na hora de montar
eram cortados essas películas, né? E eram coladas de forma bem rústica mesmo, né? Era fita, era cola, então era um processo manual, né? Então, a partir do momento que a humanidade começou a cortar essas películas e colar, né? Entender que eles poderiam fazer essa gambiarra para colocar personagens, por exemplo, tá acontecendo uma ação aqui agora, mas eu tô acontecendo outra ação em outro ambiente, né? Hoje em dia pra gente isso é muito normal, né? É comum a gente ver, por exemplo, uma pessoa ligando para alguém, e na outra, no mesmo momento a gente está vendo outra pessoa atendendo, né? Digamos. Ou no caso do filme que eu vou apresentar aqui, um dos primeiros a utilizar também esse recurso, que é a história de um bombeiro, né? Que a gente vê os bombeiros saindo da sua sede lá, né? E indo para a casa que está pegando fogo. Isso a gente vê as ações paralelas acontecendo. Enquanto os bombeiros estão saindo da sua sede, a gente também vê a casa pegando fogo. Então isso revolucionou o cinema, né? Trouxe de fato o cinema como uma arte, né? Porque até então ele só era um anexo da fotografia, né? Ele só conseguia reproduzir as imagens em movimento. Agora não, ele pode realmente contar histórias e histórias bem complexas, né? Então, sendo um pouco mais conceitual, aqui eu pontuo o que é essa montagem, né? Montagem é um processo que consiste em selecionar, ordenar, ajustar os planos de um filme a fim de alcançar o resultado desejado, seja em termos narrativos, informativos, dramáticos, visuais, experimentais, etc. Então é isso. Você vai pegar esse material, vai selecionar esse material. O que é isso? Eu vou verificar o que está bom nesse material, o que está ruim, o que está médio, que às vezes pode salvar um filme, né? Às vezes até material ruim pode salvar um filme também. Então tenho que selecionar, tenho que categorizar, né? Esse material, né? Anotar tudo o que eu estou vendo nesse material. A pessoa que monta, ela é que mais conhece o material, né? Ela é que assiste várias vezes, tem que assistir várias vezes realmente esse material, né? Uma pessoa que monta, que assiste só uma vez, ela está fazendo um trabalho que realmente não tá bem abaixo, né, do esperado. Eu sei que às vezes a gente precisa fazer as coisas com pressa e às vezes é isso, né? Às vezes a gente tem que assistir realmente bem rápido, mas o ideal é que a gente tenha tempo, a pessoa que vai montar tenha tempo para assistir várias vezes esse material, né? Então ela vai selecionar esse material, vai anotar tudo que ela precisar anotar desse material. Ah, eu gostei dessa cena, fulano falou tal tal coisa nessa cena que eu gostei, papapá, selecionou, ordenou. É colocar em ordem mesmo a partir do roteiro ou imaginar em ordens que estejam funcionando melhor a partir de uma visão do próprio montador, da própria pessoa que está montando, né? Que assistiu várias vezes e está entendendo melhor o filme até mais do que quem dirigiu, quem roteirizou, né? Então, ordenar esse material, ajustar, né, o que precisa ser ajustado desse material, né? E a fim de alcançar um resultado, né, que seja, se é um conceito dramático, eu vou trazer uma montagem, uma linguagem, né, mais dramática para esse filme. Eu vou botar mais câmera lenta, eu vou deixar uns planos mais longos. Se for ação, eu vou botar uns cortes mais rápidos. Então, a partir do que é do que é a narrativa do filme, do roteiro, eu vou montar a partir dessa narrativa, alcançando uma linguagem que eu pretendo alcançar, né? A partir do roteiro, a partir de tudo que foi indicado antes, né? A montagem é um quebra-cabeças, porque você vai precisar realmente... Você tem um roteiro, mas você, às vezes, depois de filmado, tem coisas que não estão funcionando ou coisas que já mudaram, né? Naquele período entre o roteiro e a filmagem. Então você precisa repensar às vezes esse filme, né? Então é como se fosse montar um quebra-cabeças, né? Você está disposto das peças lá e você tem que encontrar um resultado que faça sentido, né? E é um processo de pós-produção, ou seja, é um processo que acontece depois da produção, depois da filmagem. Mas nada impede o montador, e até interessante o montador conhecer o filme, né, antes, né? Ele já leu o roteiro, se quiser participar
das filmagens também, né? Só observando, mas tem profissionais que preferem não, né? Mas é um processo que participa da pós-produção. E aqui tem um filme, né, um dos primeiros filmes exibidos, né, que é a chegada de um trem na estação dos Irmãos Lumière, que é de 1895. Então, como eu falei antes, esse filme era apenas um trem chegando na estação, né? Só isso. E era como se fosse um espetáculo aproximado, né? Um espetáculo circense, né? O cinema, né? Então as pessoas se reuniam, né? Os irmãos Lumière colocavam lá o projetor, né? E exibiam imagens cotidianas, né? Tem um fato curioso é que esse filme foi exibido e as pessoas saíram correndo achando que era realmente um trem, né, de verdade, né? Então é meio que um efeito parecido com o que o 3D proporcionou para a nossa geração, né? Aí aqui é um conceito muito famoso também da montagem, que é chamado o efeito Kuleshov, que nada mais é um exercício, né? Um exercício que mostra o poder dessa montagem, né? Até de comunicar, né? A gente vê o primeiro frame, né? Que é um ator, que é um ator observando, olhando para a câmera, né? E no próximo frame a gente vê um prato de comida e depois a gente retorna a esse ator, né? Então a gente remete ao fato dele estar com fome. Na segundo frame, no segundo experimento, né, a gente vê esse ator também. É o mesmo frame do ator, né? Ele está olhando para a câmera. O que muda é o segundo frame, que é uma criança num caixão, né? As pessoas bem mórbidas nessa época. E ele olhando para a câmera novamente, que é o mesmo frame. No terceiro experimento, a mesma coisa, o ator olhando para a câmera, a gente vê uma mulher, né? A gente vê uma pessoa deitada num sofá, né? E ele olhando para a câmera novamente. Então a gente tem essa percepção, né, de que esse homem está apaixonado, está com saudade, nostalgia, né? Algo nesse sentido. Então a regra é bem essa fórmula, né? É A mais B igual a C, né? A gente pega uma primeira imagem, uma segunda imagem e ela tem uma terceira, essas duas imagens elas causam uma terceira ideia, digamos assim, né? Então hoje pra gente hoje é bem comum também isso, a gente está acostumado com esse tipo de fórmula, né? Mas quando surgiu, né, na montagem foi algo assim revolucionário, né? Mas é importante a gente entender também para a gente entender quais os tipos de associação que a gente pode fazer com essa montagem, né? A gente associou fome aqui, né? Mas podiam ser outros tipos de associação, né? Dependendo do nosso objetivo quanto a esse filme, né? Então isso dá um poder muito grande para a pessoa que vai montar e às vezes realmente mudar alguma coisa que ou não estava funcionando muito bem no roteiro ou que depois das filmagens foi percebido que não ficou, o material não estava rendendo, né? Então vamos trazer por outro tipo de associação. Então isso pode mudar realmente a história, pode potenciar a história, mas também pode arruinar também uma história. Então é bom ter cuidado ao utilizar, né, o efeito Kuleshov. E aqui na prática, né, a gente tem um vídeo no YouTube que vocês podem assistir, né, o efeito Kuleshov colocado em prática, né, nesse exercício. E aqui tem o filme que eu falei anteriormente, que é Life on American Fireman, que é um filme de 1903 e fala justamente sobre uma história de um incêndio, né? E utiliza essa montagem paralela para contar essa história. A gente vê a casa em chamas, né? E vê os bombeiros se preparando e correndo. Todo esse conceito de ação, né, que não tinha nas primeiras exibições que os irmãos Lumière proporcionaram, né? E a gente vê mais um conceito, né, de montagem paralela, né, que consiste nos dois tipos de montagem, a qual pretende, através da alternância entre planos e duas sequências, formar um novo significado implícito interpretado pelo espectador, né? Então a gente vê aqui um exemplo de tempos modernos do Charlie Chaplin, que a gente vê na primeira cena, no primeiro frame a gente vê
um rebanho, né, de ovelhas e abaixo a gente vê trabalhadores indo pro trabalho, né? Então a gente faz a partir de uma imagem que sozinha não falaria nada, né? Se fosse só o rebanho, não comunicaria nada, seria um rebanho. Agora, quando a gente associa é, na segunda imagem as pessoas indo para o trabalho, a gente faz essa associação, né, de que nós somos gado, né, num sistema que nos oprime, essas coisas. Então, então é uma ferramenta bem poderosa que pode surgir vários significados, né, a partir disso. E é única do cinema também. Aqui a gente vê um exemplo que é de 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que dizem que é o corte que avança mais tempo no espaço. Porque assim, explicando um pouco, para quem não assistiu, a gente vê, a gente tem na primeira cena, um primeiro frame, primatas, né, aprendendo, né, como se fosse o início da humanidade, aprendendo a usar ferramentas, né. Então eles começam a bater um osso no chão, bater o osso e tal. Aí a partir daí, né, a gente já imagina que esse primata vai evoluir para a utilização de ferramentas. Aí ele joga esse osso para cima, né? Aí no segundo frame a gente vê esse osso, né, e o céu e o osso. E no outro corte a gente já vê uma nave no espaço. Então é um corte que avançou, sei lá, milhões de anos, né? Então é, essa é a grande sacada, a grande ferramenta, né, do cinema. A gente pode, antes que era um cinema que era limitado a mostrar um cotidiano, né, mostrar um trem passando, agora ele pode avançar milhares de anos, né, em poucos segundos, né. É... Aí aqui a gente fala um pouco mais sobre a linguagem, né, a forma pela qual o cinema comunica, e a trilha sonora é uma grande amiga, né, da edição, né, também não pode ser utilizada. O silêncio também é uma grande amiga da edição, mas a trilha sonora, né, realmente ela potencializa momentos, mas também é importante entender que é necessário silêncios, né? Então silêncios também podem ser potencializadores de histórias, né? É, o ritmo cinematográfico também é um grande aliado da montagem, né? Que é a coincidência entre a duração de cada plano e os movimentos de atenção que o filme deseja sugerir psicologicamente ao espectador, né? Então, dentro desse ritmo de cinematográfico, a gente pode ter a montagem rítmica, né? Que é a montagem que usa a duração dos planos como recurso rítmico. Pode-se trabalhar a ideia de aceleração ou lentidão. Então, o que seria isso? É basicamente utilizar a montagem. É utilizado muito no clipe, né? A gente pega a trilha e esse clipe, essa montagem, ela vai seguir o ritmo da música. Mas se for um drama, posso colocar um corte mais longo, né? Deixar o plano fluir por mais tempo, né? Aí aqui a gente tem os planos longos, que são mais utilizados, né, em dramas mesmo, né, que remetem à ociosidade, à natureza, a tédio, a imponência diante de um destino, monotonia, calma, relaxamento após crise, e planos curtos. E a gente remete a rapidez, nervosismo, dinamismo, tragédia, angústia, tensão, aproximação, núcleo dramático, né? Então, digamos que vai acontecer alguma coisa, aí eu posso utilizar uns planos mais rápidos, né, mais curtos, para trazer mais dramaticidade para esse trabalho, né. E aqui, trazendo um pouco para o contexto amazônico, os planos mais longos a gente pode trazer mais, se é um filme que passa na natureza, né, eu deixo um plano mais longo para deixar ele mais contemplativo. Agora, se é um filme que vai acontecer no meio de uma festa de aparelhagem, eu posso utilizar mais os planos mais curtos, né? Mas isso é só exemplificação, né? Cada um entende melhor o seu filme e vai fazer as melhores escolhas para ele. Aí aqui a gente tem, trazendo um pouco de uma referência brasileira, né? Uma referência negra, né? Que é a Cristina Amaral, né? Que ela nasceu em 1953 em São Paulo, né? E ela
é envolvida no cinema marginal, no cinema de invenção também, né? E ela tem algumas características que é a valorização do tempo e da narrativa sensorial, e é uma montagem que respeita a essência dos personagens, dos espaços e o uso criativo de silêncio e ritmo como linguagem, né? Como eu pontuei anteriormente, né? Aí tem uma entrevista muito interessante dela, né? E o ideal, assim, é a gente procurar referências de montadores e montadoras, mas entender qual é o processo que essas referências fazem. E é por isso que eu trouxe essa fala aqui da Cristina, para mostrar um pouco de como ela pensa a montagem, né? Então ela fala assim nessa entrevista que ela deu para o Adoro Cinema. Às vezes é engraçado, porque alguns diretores falam bastante sobre como gostariam que a montagem fosse. Eu escuto, gosto de observar e ler o roteiro para ter um pouco de contato com aquela cabeça que gerou o material que eu estou recebendo. Mas é o material, isso que é importante selecionar, né, o material, mas é o material que vai me dizer como vou montar. E é aí que acontecem transformações maravilhosas e emocionantes. Me emocionam de ver como o filme se transforma nesse processo. É como botar a bola no chão e começar o jogo de novo. Você vai lá filmar, na montagem você bota a bola no chão e começa tudo de novo. Às vezes uma coisa que a gente escolheu não se resolve bem no processo de montagem. Então a gente tem que olhar o material bruto de novo e encontrar uma opção melhor. Aí aqui no slide, tanto tem essa entrevista completa, né? Quanto tem também um link do YouTube, que tem uma outra entrevista muito boa dela, né? Então é uma grande referência do cinema brasileiro, do cinema negro, que, que é bom a gente entender um pouco desse processo dela de construção, né? Do cinema, da montagem dela. Eu trago uma outra referência aqui, que é o Walter Murch, é, ele já venceu o Oscar, né? Com Paciente Inglês, e também melhor Oscar de mixagem de som pelos filmes Apocalipse Now e Paciente Inglês, né? Então ele tem uma regra ele tem um livro muito bom chamado Um Piscar de Olhos, né, que também eu recomendo vocês lerem. E ele tem uma regra chamada regra de seis, né, que meio que às vezes, boa parte das vezes quando a gente está montando o filme, a gente tem que tomar decisões, né? A gente tem que tomar decisões porque às vezes o material realmente não, como a Cristina apontou anteriormente, né, às vezes não está de acordo, né, com o roteiro, não ficou bom. Às vezes realmente não funcionou, né? Deu algum problema que acontece muito no cinema, deu um problema lá no set, né? Não ficou bom. O ator não funcionou, alguma coisa não funcionou, a luz não funcionou. Então, às vezes a gente tem que tomar decisões, né? E o que o Voldemort faz aqui é categorizar essas decisões, né? Como você vai decidir isso, né? Então ele fala assim: se tiver que abrir mão de alguma coisa, nunca abra mão da emoção, em benefício do enredo. Então, para ele, a emoção está acima de tudo. Não abra mão do enredo em benefício do ritmo. Não abra mão do ritmo em benefício do alvo da imagem. Não abra mão do alvo da imagem em benefício dos planos. E não abra mão da dimensão dos planos em benefício da continuidade. Então, vocês reflitam aí sobre cada uma dessas regras, né? Porque é isso, realmente às vezes a gente tem que tomar decisões e para ele a emoção está acima de tudo. E aqui eu trago um filme, um documentário que está na Netflix, no YouTube. Tá gratuito no YouTube, tá legendado, chamado The Cutting Edge, a magia da edição, né? Que tem falas também do Walter Murch, mas fala basicamente sobre montagem, algumas coisas que eu já pontuei aqui, mas fala bastante sobre o cinema americano, né? Fala sobre o início do cinema também, então é bem interessante para entender esse conceito de montagem. Foi a partir daí também que eu comecei a buscar mais conhecimento sobre montagem e entendi melhor o que é isso, né? O que é esse bicho aí chamado montagem. Vamos a outra referência, Sergei Eisenstein, que é um dos maiores teóricos e diretores do cinema mudo e do início do cinema sonoro, né? Ele contribuiu para o cinema revolucionário da União Soviética, então boa parte daqueles filmes da União Soviética, ele estava tanto os filmes que era como se fosse uma propaganda política, né? Quanto os filmes mesmo, né? Então, que também eram propagandas, né? Mas eram mais no sentido de um cinema. Então ele estava envolvido, né, nesses processos, né? Era bem
político o trabalho dele, né? Então ele contribuiu, né, para o cinema revolucionário da União Soviética, né? Ele tem a montagem como ferramenta de significado e emoção, não apenas continuidade. Destacava o conflito entre imagens para criar novas ideias e sensações, aquele efeito Kuleshov, como eu pontuei para vocês, de filmes famosos que ele tem, né? O Encoraçado Potemkin, de 1925, que é um marco do cinema revolucionário e da montagem dinâmica. Recomendo vocês assistirem, eu acho que já tem gratuito na internet. Ele publicou estudos sobre montagem nos filmes, a forma do filme e o sentido do filme, que também recomendo vocês lerem, são livros espetaculares, né? E eu vou trazer uma citação, uma citação de um dos livros dele que fala que, que é aí que conecta um pouco sobre o que eu quero falar, como a gente pode buscar essa tal dessa linguagem amazônica para os nossos filmes, né? Sempre lembrando que cada um vai ter um processo de busca de linguagem específica. Então, não vai ter uma única linguagem, né? Até porque a Amazônia é gigantesca. Então, vão ter várias linguagens. A única coisa que eu tento colocar aqui, a gente tem que buscar como denominador comum, é essa autorreferência, essa ancestralidade, né? É olhar realmente para a Amazônia e tentar, como eu posso dizer, limpar um pouco a nossa mente desse material, tanto sudestino quanto dos Estados Unidos, às vezes do Nordeste também, né? Então, tentar buscar dentro da gente mesmo esses conceitos, né, de linguagem, de montagem. Então, aqui ele traz o seguinte relato, né? Quando uma mulher polinésia está em trabalho de parto, há uma regra peremptória pela qual todos os portões do vilarejo devem ser abertos, todas as portas escancaradas, todos, incluindo os homens, devem remover os cintos, aventais, lenços de cabeça, todos os nós devem ser desamarrados e assim por diante. Isso é, todas as circunstâncias, todos os detalhes devem ser arrumados de modo correspondente ao tema básico do que está ocorrendo. Tudo deve ser aberto para dar máximo de conforto à chegada ao mundo da nova criança. Isso eu vou deixar também a forma do filme, né? Desse livro do Sergei Eisenstein. Isso daqui eu também vou deixar para vocês refletirem, porque eu falei sobre linguagem, eu falei sobre questão das cores, né? Se uma cor é quente, a gente vai estar fazendo um filme alegre, se uma cor é fria, isso são conceitos básicos, né? O que o Eisenstein propõe aqui são conceitos que vão além do básico, né? E é aí que a gente vai construir essa linguagem, indo além do básico, né? Entendendo questões culturais, né? Que vão remeter a processos que vão fazer parte do nosso cinema. Então, essa é uma reflexão que ele traz, né, como uma associação, né? Várias coisas abertas para nascer de uma criança. Quantas histórias nesse sentido a gente pode ter aqui, pode trazer para cá, né, pro nosso conceito. E a gente também tem um outro conceito aqui, né, que são dos indígenas Bororô, né, que ele também traz como um exemplo no livro dele, né, que eles asseguram que, enquanto seres humanos são ao mesmo tempo um tipo especial de periquito vermelho como no Brasil, né? Então, eles não se tratam como se fossem note-se que, de modo algum, querem dizer que se tornarão esses pássaros após a morte, ou que seus ancestrais foram esses pássaros no passado. De modo algum, eles asseguram diretamente que são na realidade esses pássaros reais. Não se trata de uma questão de identidade, nomes e relações. Eles querem dizer uma identidade total simultânea de ambos. Então, isso ele traz no livro dele, eu trago também como exemplo de algo que vai muito além do que a questão das cores que a gente traz do básico, né? Quando a gente vai construir uma linguagem, isso vai muito além do básico, né? Então é até difícil falar sobre uma questão tão pessoal de um povo, né? E é aí que a gente tem que explorar o nosso cinema. O que é bem pessoal da gente que a gente pode explorar, né? Que vai trazer riqueza pro nosso filme. E aqui a gente tem uma foto do Sergei Eisenstein, bem sério, ele tem uns cabelos arrepiados, né? Uma expressão bem sisuda assim, né? Meio que bem intelectual,
tipo uma roupa listrada, né? E, e assim, tipo, acho que ele tá. Eu tô descrevendo, né, justamente para trazer acessibilidade para esse trabalho, né? E tá com uma roupa preta, listrada e o fundo preto, né? Então, ele tinha esse ar bem peculiar, né? E aqui, finalmente, a gente chegando em ancestralidade, né? O que veio antes e ainda nos move. Aí eu trago aqui uma imagem de duas mulheres dançando mar abaixo, né? Ao fundo a gente tem uma igreja, né? Que é a catedral aqui do Amapá. E o que seria ancestralidade, né? E como se conecta com o cinema? Ancestralidade é a ligação com as pessoas que vieram antes da gente, né? Uma redescoberta da identidade e uma investigação das nossas origens, né? Então eu trago aqui um cântico muito popular do Mar Abaixo, né? Que é Onde Tu Vai Rapaz, de Raimundo Ladislau. Aonde tu vai, rapaz, por esses caminhos sozinho? Vou construir minha morada lá nos campos do laguinho. Quando vim da minha casa, me perguntou como passou o rapaz. Eu não tenho casa, tu me dá um armador. Destelhei a minha casa com a intenção de retelhar, mas a santa Egrácia não fica. Como a gente pode ficar? Então, assim, é um pequeno trecho, né, para também despertar o interesse, né, e mostrar também um pouco de como a gente pode utilizar o mar abaixo. É só um exemplo, gente, vocês podem utilizar o que vocês quiserem. É, mas eu posso utilizar o tambor, o cântico do mar abaixo, né, como um ritmo para o meu filme, né? O que que esse tambor de mar abaixo vai trazer, né? O que que essa caixa de mar abaixo vai trazer de ritmo? Então eu posso me inspirar, né? E sempre lembrando, tendo todo o respeito possível com a cultura, né, que não seja próxima da gente, né? Para que a gente não cometa erros, não cometa exageros, não se aproprie de culturas que não são de fato, vou dizer que não são nossas, mas não são próximas da gente, né? Então é sempre bom ter respeito, pesquisar bastante para se utilizar qualquer referência, né? Nesse sentido. Aí eu trago também como referência aqui a cestaria Wayampi, como exemplo de imagem e movimento atribuído aos povos originários. Aqui a gente vê uma cesta, né, de palha, mas a gente vê uns desenhos no meio dessa cesta, né? Que nada mais é que são pássaros, né? Então eles fazem movimento para cima, movimento para baixo, para o lado. Então eu trago isso também como uma referência de que como a gente, de certa forma, mesmo não tendo câmera, né? Muitas vezes a gente pode trabalhar um movimento, né? E esse movimento ele pode contar uma história também, né? Então numa cestaria de palha, a gente está enxergando também uma imagem de movimento que também pode servir de referência para o nosso trabalho. E também trago aqui uma referência que é o sapo de madeira reco-reco, que é um instrumento, pode ser considerado um brinquedo também de madeira, né? Então ele vem a parte de cima desse sapo, né? Toda ondulada, né? Aí ele vem com um pauzinho, tipo instrumento na boca, né? A gente tira, né? E toca essa parte que é ondulada, né? Aí sai um barulho como se fosse um sapo, né? Então, posso trazer como referência também a construção sonora do meu filme, né? Quando eu estiver construindo lá o desenho de som, posso introduzir, né, um sapo de madeira reco-reco, né? E vai ser bem específico dessa região, né? Da região amazônica. Então, assim, sobre essas linguagens amazônicas, aí eu trago aqui uma imagem que é muito popular também, né? Que é daqueles garrafinhas, né? Que vem mel de abelha, vem o óleo de piqui, né? Vem várias coisas que remetem, né? Às práticas ancestrais e às práticas também da região amazônica, né? Então, uma foto ilustrativa, né? Aquelas, de trago amor, essas coisas. Tem várias coisas escritas aqui. Então, é uma referência, né? Uma construção também ancestral, né? De cura, né? Além de cultura, né? Então, eu trago essa foto como referência, que pode ser uma referência visual, mas é isso, né? Como eu pontuei lá na fala do Eisenstein, é mergulhar além do óbvio,
nessas referências. Aí que vocês vão chegar exatamente onde, né, esses conceitos que eu estou trazendo aqui vão levar vocês, né? Ir além, né, do óbvio. E trazendo algumas ideias do que pode ser essas linguagens amazônicas. Ela vai trazer ritmo e temporalidade, né? Vai trazer espiritualidade e simbolismo, vai trazer oralidade, vai trazer representação do coletivo, permanência e resistência cultural, pode trazer sensibilidade à natureza como ancestralidade viva, pode trazer uma integração entre o real e o mítico, pode trazer uma representação dos conflitos urbanos a uma ancestralidade urbana e periférica. Então, cada uma dessas coisas podem remeter a essas linguagens amazônicas que a gente está falando aqui. Aí eu trago alguns exemplos, né? Algumas referências, na verdade, a música Aval, da artista Tani, que tem como direção o Saturação, que pode ser encontrado no YouTube. Também trago Matinta, novamente, de Fernando Sektovic, do Pará, que também pode ser assistido no YouTube. E também trago Utopia, da diretora Rayane, aqui do Amapá, que pode ser assistido em alguns serviços de streaming, como o Itaú Cultural Play. Algumas referências a esse trabalho, né? E dentre outras, né? E também trago umas referências de outros países da América Latina, né? Eu gosto muito do Abraço da Serpente, né? Do diretor Ciro Guerra, Os Reis do Mundo, da diretora Laura Mora, Selva Trágica, da diretora Yulene Alayozola, do México, e A Não Estou Aqui, do diretor Fernando Frias, também do México. São filmes que realmente, pelo menos para mim, né, servem como referências, mas cada um tem que procurar as suas, né? Mas podem seguir essas aqui como uma referência da referência. Dicas finais e mais referências, né? Mostre sempre o primeiro corte ou o corte final para alguém, né? Então, sempre alguém que você confie, mostre primeiro para ser a primeira audiência. Às vezes a gente está tão mergulhado no trabalho que a gente não consegue enxergar detalhes importantes, né? Então, é muito bom mostrar o seu trabalho para alguém para ter esse feedback, né? Esse retorno. Crie um storyboard. Isso aqui às vezes é bem complexo para a gente que está lá no meio, né, do processo. Mas se você tiver um tempo, desenhe esse filme, né? Se vocês forem ler os livros do Eisenstein, ele meio que faz isso, né? Ele desenha o próprio filme, né? Às vezes antes mesmo de filmar. Então, faça uns rabiscos, né, do que você quer, do que tá faltando. Às vezes sair um pouco do computador ajuda, né? Nesse processo, às vezes a gente está travado lá no, no, numa no trabalho, a gente não consegue avançar, não está encontrando alguma coisa, então vá, desenhe, crie um storyboard, né? Na montagem, né? Isso daí nem sempre é algo muito comum, mas eu sugiro bastante, né? Sempre faça um backup do seu material, é imprescindível ter vários backups, tanto do material bruto quanto do projeto, né? Para que você não perca tempo, né? Acontece muito o computador travar, faltar energia, acontece várias coisas. Então, sempre tenha um backup, né? Alguns tutoriais que me ajudaram muito, né? Vocês podem procurar do Guga Lamenha, do Bruno Maltarejo, para aprender assim mais as questões dos programas, né? Do Premiere, de alguns outros programas, né? Então, eles são muito bons nisso. E alguns cursos online também, né? Tem o Treina Web, tem o da Barco, que é mais teórico, e da Brainstorm também. E os canais do YouTube, que também são mais conceituais, né? O canal Entre Planos e o Estúdio Binder. Então no YouTube tem muitas coisas também boas para ajudar vocês nessa caminhada aí da montagem do audiovisual. E aqui as referências de livro, como eu já apontei anteriormente, né? A Forma do Filme, né, e o Sentido do Filme, de Sergei Eisenstein, Num Piscar de Olhos, de Walter Murch, e Da Criação ao Roteiro, de Doc Comparato. Livros muito bons. E é isso, leiam muito sobre cinema. A gente fala muito de assistir filmes, mas ler sobre cinema, ler tudo, artigo, entrevista, tudo, para entender esses processos, que é isso que é a grande jogada, entender os processos desses profissionais vai fazer muito bom pro trabalho de vocês, né? Muito bem pro trabalho de vocês, né? Outra dica é assistir making off também, que antigamente, na minha época,
nos DVDs, né? A gente alugava o DVD e vinha o making of dos filmes. Eu assistia a vários, isso me ajudou muito também a entender esse por trás das câmeras, né? Hoje em dia já não se tem tanto, né? Talvez encontre no YouTube algumas coisas, mas é muito bom também assistir esses making offs. E é isso, pessoal. Muito obrigado, né, por assistirem esse vídeo, né? É, lembrando novamente, pontuando novamente que esse curso só foi possível graças à Lei Paulo Gustavo, né? Através da LPG da, da Funcult, né? Que é a prefeitura aqui de Macapá, né? Que a gente foi contemplado, conseguiu ofertar esse curso de maneira gratuita e esse material também de maneira gratuita como contrapartida, né, desse curso. E vocês podem me seguir nas redes sociais, né? rodrigoaquiles.arte e também acessar meu site rodrigoaquiles.arte. Qualquer dúvida, só chamar lá no inbox, mandar e-mail que a gente está respondendo, tá ok? Abraços e até a próxima. Eu vou continuar desenvolvendo esse curso, ampliando ele e logo mais a gente vai ter outras versões, uma versão 2.0 desse curso. Tchau, tchau.